Bom dia, povo de Deus, é isso aí, mais uma vez, encontro com a palavra de Deus pela manhã bem cedo. A lição de sábado falou sobre possibilidades ilimitadas. A gente viu na semana passada que o Espírito Santo ele tem capacidade de usar o ser humano de uma forma extraordinária. Se você permitir, você viu exemplos de homens lá usados pelo Espírito Santo. Cerca de 3.000 pessoas foram batizadas, depois 5.000 pessoas, depois foi aumentando. Então, o Espírito Santo ele tem poder para te usar, para transformar a vida de muitas pessoas. E nessa semana a gente vai ver que ele tem possibilidades ilimitadas de usar você. Vamos falar também a respeito aos dons. E o texto para memorizar se encontra em 1 Coríntios capítulo 12, verso 11. Mas um só é o mesmo Espírito. Um só é o mesmo Espírito. Realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Uma coisa extraordinária que a gente vai perceber durante essa semana, que o Espírito Santo ele veio como consolador, Paracletos, que está ao nosso lado, mas também a gente vê que o Espírito Santo ele trouxe consigo dons espirituais que ele distribui a cada um para usar para o bom funcionamento da obra, da causa de Deus, para que a igreja de Deus ela cresça, ela avance e muitas pessoas possam se entregar a Cristo. Algumas pessoas podem até dizer que não tem capacidade de pregar, de dar estudo bíblico, de cantar, mas o Espírito Santo ele tem dons e ele está disposto a te dar, te conceder esse dom para que você possa usar para o crescimento da obra do Evangelho. Olha, a Bíblia utiliza diferentes expressões para descrever nosso chamado diante de Deus. Devemos ser a luz do mundo, embaixadores em nome de Cristo e um sacerdócio real. O mesmo Deus que nos chama para testemunhar e para servir, nos habilita para a tarefa. Ele concede dons espirituais a cada cristão. Uma coisa que a gente vai analisar durante essa semana. Essa parte de sábado, eu vim falando justamente sobre isso, que o Espírito Santo ele vem recheado de dons espirituais, ele está disposto a te dar o dom para você usar. Agora, cabe a gente buscar esse dom. A gente sabe que o Espírito Santo está disposto a dar. Eu não sei cantar, mas com um bom treinamento, um bom exercício, o Espírito Santo vai ali também te orientando, te ajudando, te dando forças ali. E com certeza você vai desenvolver esse dom para o crescimento da obra de Deus. Parte de domingo, que a gente vai analisar agora, nós vamos analisar justamente esses dons que o Espírito Santo concede às pessoas. E na verdade a parte de domingo fala sobre diferentes nos dons e unidos no serviço. Uma coisa que a gente tem que analisar. Na igreja existem pessoas com dons diferentes uns dos outros. Tem pessoas que cantam extraordinariamente. Na nossa igreja tem muitos jovens que cantam bem, muitos jovens que têm uma voz maravilhosa. Isso deixa até a gente animado e querendo fazer também usar esse dom. Mas são dons também que o Espírito Santo separa. Cada pessoa tem seu dom, mas elas unidas no corpo de Cristo ali, elas usam esses dons para salvar pessoas. Tem pessoas que têm um dom de fazer amigos, tem pessoas que têm um dom de ensinar, a capacidade de ensinar ali. Então, pessoas que têm um dom de tocar violão, bateria, de tocar outros tipos de instrumento. Então, esses são alguns dons que o Espírito Santo vai concedendo a cada um de nós. Você já pensou como os discípulos eram diferentes uns dos outros? Sua origem, personalidade, temperamentos e dons variavam bastante. Mas isso não foi uma desvantagem para a igreja. Tornou-se um ponto forte. Mateus, um cobrador de imposto, era preciso exato e correto. Uns dons que ele já tinha exercido, já estavam desenvolvendo esse dom, então o Espírito Santo pegou ele e trouxe para a causa de Deus. Uma coisa interessante também André era social, extremamente consciente dos que o cercavam e sensível aos outros. Tomé tinha a tendência natural de questionar e muitas vezes duvidava. Cada um desses discípulos, embora tivesse personalidades e dons diferentes, foi poderosamente usado por Deus para testemunhar
dele. Então, nessa parte de domingo é justamente falando sobre isso. Tem pessoas que têm diferentes dons nas igrejas e ele usa esses dons para o crescimento da obra do Evangelho. O texto que a gente pega para ler é 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 e 13. 1 Coríntios capítulo 12, vamos abrir aí 1 Coríntios capítulo 12, vamos ver o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 e 13, que diz assim, olha só como é interessante. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros têm muitos, sendo muitos constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ainda mais vemos 18, 22, ainda do capítulo 12, diz assim, mas Deus dispôs aos membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Olha só que interessante esse texto que a gente está lendo. Ainda diz mais, não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Eu quero enfatizar justamente essa frase. Os membros que parecem ser mais fracos, esses são os mais necessários. Uma coisa que você tem que analisar, às vezes a gente está na igreja, diz que a gente, eu não tenho a capacidade, eu não tenho um dom de fazer tal coisa na igreja. Mas você tem uma capacidade ali de fazer uma boa sopa, uma boa alimentação. Isso você pode usar, organizar um projeto durante o trimestre ou por sábado, organizar uma sopa, organizar também, fazer bolo e doar para as pessoas. Isso também se chama dom. São coisas que parecem ser simples, mas que unido ao Espírito Santo isso se torna extraordinário. Lembrando uma coisa, os dons eles têm que estar interligados uns com os outros, somos membros do corpo de Cristo, então temos que usar os nossos dons, não para machucar algum irmão, não para causar inveja em algum irmão, não, mas unir os nossos dons para salvar mais pessoas e para glorificar o nome de Deus. Então que nessa tarde você possa entender que você foi chamado por Deus, o Espírito Santo está disposto a te usar e ele está recheado de dons espirituais. Lição da Escola Sabatina, parte de segunda-feira, 3 de agosto. Deus, o doador de todos os dons. Deus é maravilhoso. A Bíblia diz que Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aquele que tem amor, ele está disposto a te conceder dons que vai tanto edificar a sua vida espiritualmente, como vai também edificar a vida de outras pessoas e vai trazer muitas pessoas do mundo de pecado, das drogas aí, e vai trazer para o mundo de Cristo, para o reino de luz. De acordo com o que a gente está estudando, são distribuídos vários dons para cada pessoa, segundo a vontade de Deus. Os textos aí que a gente vai ler, Marcos capítulo 13, 34, 1 Coríntios 12 e 11, vai falar justamente sobre isso. Agora, a quem Deus concede dons espirituais? Uma coisa que a gente tem que analisar. Deus ele está disposto a dar dons espirituais, mas muitas vezes a gente pede e às vezes não recebe esse dom. Uma coisa que a gente tem que analisar é que Deus ele dá conforme a sua vontade, porque ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Ele vai te dar um dom que vai te ajudar na sua vida espiritual, você vai continuar nessa jornada, vai te ajudar futuramente. Se ele não concede esse dom é porque ele sabe que talvez a sua mente vai mudar a forma de pensar e vai danificar um pouco talvez a sua vida. Então, é tudo conforme a vontade de Deus. Deus ele tem uma tarefa especial para cada na obra de compartilhar o Evangelho. Na parábola do proprietário que deixa a casa aos cuidados dos seus servos, ele lhes dá o trabalho designado. Há uma tarefa para cada um. E Deus concede dons espirituais a todos para que realizem a tarefa ou ministério a quem são chamados. Quando entregamos a vida a Cristo e por meio do batismo,
tornamos-nos membros de seu corpo, a igreja. Uma coisa que Deus está disposto a dar para você é, quando a gente viu que Jesus foi batizado, diz que o Espírito Santo ele desceu sobre Deus ali, e existe uma promessa sobre aqueles que recebem o batismo, aqueles que são batizados. É a promessa de receber o Espírito Santo e receber os dons do Espírito Santo. Uma das formas de você receber esses dons é você se entregando por meio da palavra de Deus. E nesse dia, na parte de segunda-feira, Deus é o doador, Ele dá de graça, Ele oferece esse dom para que você possa usar. Para isso, precisamos ter um encontro com Ele. Oséias capítulo 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É você estudar a palavra de Deus com aquele desejo intenso de sempre querer aprender mais. E com isso Deus vai usar você poderosamente para salvar a vida de muitas pessoas. E creio que nesse exato momento, você que está vendo esse vídeo, você tem dons. Talvez você não saiba qual é esse dom que você tem. Mas Deus é o famoso coach. Ele consegue observar, ver na gente aquilo que nós mesmos não conseguimos enxergar. Talvez a gente diz que não tem capacidade para fazer determinado trabalho, mas Deus vê que a gente tem capacidade. Precisa só de alguém incentivar e nos dar força. E Deus está disposto a fazer isso. Deus está disposto a estar com você em todos os momentos, ajudar no momento que você vai precisar. E no momento que você achar que não vai conseguir, Deus vai dizer: meu filho, não se preocupa não, eu sei que futuramente você vai conseguir. E se você não for conseguir futuramente, então eu vou guiando você por um caminho melhor. Então, o melhor é você se jogar nos braços de Deus, se entregar por completo. Através da palavra dele, ter um conhecimento da palavra, se entregar através do batismo, receber o Espírito Santo, e os dons do Espírito Santo serão derramados para aqueles que querem levar algo do Evangelho. Então, que Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Parte de terça-feira, o propósito dos dons espirituais. Bem, a gente vai aprender hoje, nessa manhã, que Deus, ao conceder dons espirituais para você, Ele quer que se realize dois propósitos através desses dons. O primeiro é que a sua fé aumente cada vez mais ao você perceber que você tem esse dom maravilhoso e você está usando ele. A sua fé vai aumentando cada vez mais. E também esse dom ele serve para benefício de outras pessoas, para edificação da igreja de Deus, do corpo de Cristo. Então isso é maravilhoso. Na lição de terça-feira vai falar justamente sobre isso. Os dons espirituais, eles são concedidos para fortalecer a nossa fé e também ajudar muitos irmãos a conhecer a Cristo. Só lembrando que sempre o dom espiritual, ele não é para te deixar poderoso, aquele negócio tal. Não, o dom espiritual é para fazer com que você use esse dom e mais pessoas possam se entregar a Cristo. É você usar o talento que você tem na obra do Evangelho, na salvação de pessoas. Os dons espirituais servem a vários propósitos. Deus os concede para nutrir e fortalecer sua igreja a fim de cumprir seu ministério. Eles foram designados para desenvolver uma igreja unificada, pronta para cumprir sua missão no mundo. Os escritores bíblicos nos deram exemplos de dons espirituais que Deus concede à sua igreja, como ministério, serviço, proclamação, ensino, encorajamento e doação. Eles também falaram sobre os dons da hospitalidade, misericórdia, assistência e alegria, entre outros. Para uma lista mais completa, sugiro que vocês leiam Romanos capítulo 12 e 1 Coríntios capítulo 12 também. Então lá você vai encontrar várias listas que Deus citou ali, através dos apóstolos. Essas listas estão repletas de pessoas que receberam os dons. Inclusive eu vou ler aqui Efésios capítulo 4, que vai falar aqui com respeito aos dons. Capítulo 4, verso 11 diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da
estatura da plenitude de Cristo. Então, os dons espirituais servem para isso, para a edificação da nossa fé, para nós se fortalecer cada vez mais, e também serve para transformar a vida de muitas pessoas. Talvez nesse exato momento eu esteja falando com uma pessoa que tem um dom sabe de quê? Um dom de fazer amigos, um dom de alegria, talvez um dom de cantar, um dom de pintar, um dom de correr, ser maratonista, um dom desenhista, consegue desenhar. Tudo isso eles são dons, e existem variações de dons. Existem dons que as pessoas usam para a obra de Deus, e existem dons também que usam, que não vai edificar pessoas de nenhum modo. Mas, por exemplo, se você é um pintor, gosta de pintar, existem pessoas também que gostam de fazer desenhar. Então esse é um meio de você usar esse talento que você tem, esse dom que você tem, e através dele conseguir trazer pessoas para o reino de Cristo. Ah, você gosta de correr, é um maratonista? Você também pode fazer amigos para Cristo. Aqui na nossa cidade temos nossos amigos que gostam de correr, e hoje pela noite e ontem pela noite um amigo meu veio me visitar aqui em casa, e ele falou que está chamando um jovem que corre junto com ele. Ele corre aqui em busca do açude do Buqueirão que tem aqui, e ele convidou esse jovem para frequentar o pequeno grupo. Então esse é um meio, é um dom que tem ali, que você pode usar para ajudar pessoas. Então eu estou falando com você que também tem dom. Então convido você a deixar que o Espírito Santo te use nesse momento, e esses dons sejam para ajudar outras pessoas a se encontrar com Cristo. Então que nessa manhã você possa ter um encontro com Deus. Parte de quarta-feira, 5 de agosto, descobrindo os dons. Bem, hoje a gente vai aprender que todos nós somos responsáveis por alguns dons que Deus nos concede. Agora, como é que a gente pode receber esse dom? Como é que a gente pode identificar que a gente temos esse dom? Em primeiro lugar, nós vamos entender que no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 4 a 9, que é o texto para a gente ler. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 4 ao 9, lá diz que nenhum do povo de Deus vai ficar sem receber o dom. Aí, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20 e 22, fala lá que Deus é de Deus que vem sempre o amém e o assim seja. Deus, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 4 a 9, ele diz que está disposto a dar, e diz que antes de Jesus voltar, do Senhor voltar, todo o povo de Deus vai receber dons espirituais. E em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20 e 22 ao 22, diz que Deus, é de Deus que vem sempre o assim seja, o amém. Então é Deus quem vai confirmar se você vai receber esse dom ou não. Mas temos uma regrinha muito importante. Olha, Deus promete que sua igreja manifestará todos os dons espirituais pouco antes do retorno do Senhor. Todos os dons concedidos pelo Espírito Santo, o povo de Deus, aquele que confessa acreditar em Jesus Cristo, que vive pela sua palavra, eles vão receber dons espirituais. Deus é quem dá os dons, e mediante seu Espírito os revela a nós. Então, mediante o Espírito Santo, Deus nos revela a nós. Então é uma regrinha bem básica. Se você quer alguma coisa, você faz o quê? O que é que a gente faz quando a gente quer alguma coisa? A gente pede. Pede. Quando a gente é criança, a gente sempre faz isso. Mãe, eu quero isso. Mãe, eu quero aquilo. Então, sempre que você quer alguma coisa, pede. Peça. E uma regra bem simples que a Bíblia deixa, olha. Uma coisa que a gente vai analisar antes, olha. Lucas capítulo 11, verso 13. Lá diz assim: qual de vocês é o pai que o filho pede pão e você dá uma serpente? Você já imaginou o seu filho pedir pão e você dá serpente? Jesus cita assim, diz: qual de vós o seu filho pede pão e se dá serpente? É claro que você vai dar o pão. Então Deus está dando a dica. Então eu estou disposto a te dar o Espírito Santo, se você pedir os dons do Espírito Santo também. Tiago capítulo 1, verso 5, uma coisa bem importante. Se você recebe dons do Espírito Santo, você tem que ter sabedoria para administrar esses dons que você recebeu. Então Tiago capítulo 1, verso 5 diz: se você quer sabedoria, peça a Deus e Deus vai dar liberadamente para vocês essa sabedoria, para vocês administrar o dom. Mateus capítulo 7, verso 7 diz lá que pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Então Deus está dizendo ali, o segredinho é você pedir, é você estar em comunhão com Deus. Agora uma coisa bem importante, olha, recebemos os dons espirituais
recebemos os dons do Espírito ao nos consagrarmos a Deus e pedimos que Ele nos revele os dons que nos concedeu. Deus não vai conceder um dom espiritual a uma pessoa que, se ela não está buscando o Senhor, se ela não está buscando... Porque os dons espirituais que Deus concede para cada um de nós, tem até pessoas que desenvolvem esses dons, mas desenvolvem da forma errada. Não desenvolve para salvar pessoas. Então Deus está disposto a dar esse dom espiritual para que você possa levar essa mensagem para as pessoas. Mais uma coisa, Deus está dizendo que a gente precisa se consagrar a Ele. Ali em Atos capítulo 2, quando os apóstolos receberam a mensagem em João capítulo 16, a descida do Espírito Santo, e eles receberam o dom do Espírito Santo, eles se consagraram ali a Deus e estavam em oração fervorosa ali unidos, e o Espírito Santo baixou, eles receberam dons de línguas, dons de curas. Então foi derramado vários tipos de dons ali, e a mensagem do Evangelho foi pregada. Logo, o primeiro sermão, depois que receberam os dons do Espírito, cerca de 3.000 pessoas se batizaram. Logo em seguida, outro sermão, cerca de 5.000 pessoas foram batizadas. E logo depois o número foi crescendo avassalador. Então, isso é importante. Deus concede esses dons para que você use com sabedoria e traga as pessoas para o seu reino. Olha só, esses dons já são nossos em Cristo, mas a posse real depende de nossa recepção do Espírito de Deus. Esses dons, segundo Deus, eles já são nossos, mas eles só são nossos quando... Será que o nosso corpo está preparado para receber o Espírito Santo? O Espírito Santo está disposto a habitar em você, mas você precisa se consagrar, buscar mais o Senhor. Peça pela manhã bem cedo o batismo diário do Espírito Santo. Como é que a gente faz isso? O Espírito Santo ele vai chegar em você através do estudo da palavra, você estudando a palavra de Deus, através da oração. E isso é muito importante a gente guardar em nossa mente. Estudo da palavra, oração e testemunho. Você estuda a palavra de Deus, ele memoriza, ora pedindo que o Espírito Santo esteja sobre vocês e você anuncia a mensagem de Deus para as pessoas. Então que nessa manhã você possa entender que dentro de você existem dons e Deus está disposto a te dar sabedoria para usar esses dons, e Deus está disposto a te conceder dons também para a salvação de muitas pessoas. Então abra o coração nessa manhã, permita que Deus habite em você e você possa levar a mensagem para os seus amigos, seus familiares. Parte de quinta-feira, 6 de agosto, a gente está estudando sobre os dons, sobre os talentos, os dons que a gente tem. E vamos estudar hoje uma parábola que Jesus citou em Mateus capítulo 25, do verso 14 ao verso 30. Jesus ele usa uma ilustração. Parábola é histórias ilustrativas ali, Jesus mostrando ali o que os seus servos devem fazer e o que não devem fazer. Então Jesus ele conta uma história ali, é a parábola dos talentos. Jesus começa dizendo que certa vez tinha um homem que tinha riquezas, e ele concedeu, pegou seus servos, 3 dos seus servos em específico, ele deu ao primeiro servo, deu 5 talentos. Ao segundo servo deu 2 talentos e ao terceiro servo deu 1 talento. E ele disse assim, vou viajar, vou para uma terra bem distante e vocês vão ficar com esses talentos aí. Com o tempo voltarei e a gente vai conversar um pouco. Então o chefe, esse homem viaja para bem longe e fica lá por algum tempo. O que tem 5 talentos, ele pensa lá, rapaz, ele me deu 5 talentos, então eu vou desenvolver esses talentos. Ele começa lá a trabalhar, o tempo passa e o senhor, o dono ali daquele local, ele volta de viagem. E ele chega lá e começa a conversar com os servos. Ele diz assim no verso 20, então aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5 dizendo, sabe o que o primeiro disse, que recebeu 5 talentos, ele disse assim, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Então o primeiro, ele recebeu 5 talentos, desenvolveu ali aqueles 5 talentos e ganhou mais 5 talentos ainda. Então quando o mestre chegou, deu os 5 e ainda deu mais 5 ainda. O segundo ele recebeu 2 talentos. E o que ele fez, olha só, o segundo aproximando também, o que recebera 2 talentos, disse no verso 22, Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. O Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Isso disse para o primeiro,
e por segundo. Então, o segundo, ele também, ao receber 2 talentos, ele pensou e desenvolveu aqueles 2 talentos e eles cresceram, multiplicaram ali. Agora, o terceiro, e aproximando-se também o que recebera 1 talento, no verso 24, chegando por fim o que recebera 1 talento, disse assim, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabia que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregastes o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Então, o talento do terceiro que foi dado a ele, e ele não usou ali, foi dado ao primeiro, o que tinha 5 e ganhou mais 10. Uma coisa que a gente tem que analisar. Essa parábola se aplica aos nossos dons que a gente tem de cantar, de pregar, de fazer amizade e outras coisas mais. E Deus está dizendo que Ele concede dons às pessoas. Mas muitas pessoas não usam esse dom. A gente tem que entender o seguinte, a capacidade que a gente tem de desenvolver os dons conforme o Espírito Santo está nos concedendo, isso é muito importante. Olha só, a parábola tem um ponto crucial. Os talentos que eles receberam não eram deles. Isso a gente tem que analisar. Nossos talentos, os dons não são nossos, são diretamente de Deus. A gente viu em 1 Coríntios, na lição passada, 1 Coríntios capítulo 1, do verso 4 ao 9, a gente viu que vem de Deus os talentos, os dons que a gente recebe. Agora, a preocupação do mestre não era quem tinha talentos superiores ou inferiores. O importante não era quantos talentos cada um tinha. O essencial era saber o que cada um tinha feito com o que havia recebido. Então, a gente recebe talento, a gente recebe dons, e a gente tem que desenvolver esse dom. E quando a gente desenvolve esse dom, sabe o que acontece? Deus elogia. O primeiro Deus elogiou. Deus elogiou os 2 primeiros céus porque eles foram fiéis no uso de seus talentos. Então muitas pessoas pensam assim, eu só sei limpar a igreja, eu só sei mexer na sonoplastia, eu só sei... Uma coisa tem que analisar, o menor do talento que você tenha, ele tem que ser usado. Porque Deus deu 1 talento isso aqui, Ele não usou, enterrou com medo ali. Mas você tem que entender uma coisa, não é porque você é uma zeladora da igreja, não é que você é uma pessoa simples que não sabe cantar, que não sabe pregar. Talvez você consiga recepcionar, seja uma pessoa extrovertida que fale ali para as pessoas. Eu não consigo fazer isso também. Mas dar um folheto bíblico, entregar um livro a uma pessoa, isso é Deus desenvolvendo vocês o dom de levar a mensagem. Então, não se rebaixa não. Você tem um dom, usa na obra do Senhor, usa para chamar pessoas para o reino de Deus. Quando usamos os dons que Deus nos deu para a glória de seu nome, eles se expandirão e crescerão. Seus dons se desenvolverão à medida que você os usar. E por isso encontrará satisfação no serviço do Senhor. Então que nessa manhã, em nome de Jesus, você não fique preocupado, eu não tenho o dom de cantar, não tenho o dom de pregar, não sei fazer isso, aquilo, mas com certeza, peça ao Espírito Santo nesse exato momento que Ele vai mostrar a você o dom que você tem e você deve usar esse dom para a honra e glória de Deus. Então que nessa manhã você possa ter certeza que Deus quer desenvolver esse dom dentro de você para a honra e glória do nome dele. Isso aí, vamos estudar a lição da escola sabatina, parte de sexta-feira. Vamos fazer um resumo agora de toda a semana, o que a gente falou. A gente falou nessa semana todinha sobre o Espírito Santo, a capacidade dele distribuir dons maravilhosos para os seus servos. E uma coisa a gente precisa entender, em todos os momentos que o Espírito Santo foi chamado ali, foi dito por Jesus em João 16 que ia ser o Consolador, mandaria outro Consolador, que estaria junto conosco, Consolador Paracletos no original, ou seja, ele está ali de lado a lado conosco. Então o Espírito Santo ele vai distribuindo dons ali, a igreja vai se desenvolvendo, vai vivendo uma união. Em Atos você vê o maior derramamento do Espírito Santo ali, uma forma incrível. O povo naquele momento entendeu a mensagem que Deus tinha dado, o Espírito Santo foi derramado, e a igreja unida, as pessoas vendiam os bens, distribuíam para aqueles que não tinham nada.
Eles eram uma igreja que queriam ser iguais, eles queriam ser iguais às pessoas, não queria que um fosse mais que o outro, aquele negócio, não. Quando ele via necessidade, eles corriam ali e faziam. Então, foram distribuídos dons ali maravilhosos e as pessoas entenderam a mensagem. O resumo que eu vou fazer para vocês de sexta-feira é extraordinário. Olha, a correta compreensão do ensino bíblico acerca dos dons espirituais traz unidade à igreja. Então, a gente precisa compreender os nossos dons espirituais. Primeiro ponto, quando você tem que compreender a respeito do dom que você tem. Se você sabe cantar, isso não é para você ir cantar lá na frente do púlpito para te engrandecer. Não, isso é para você cantar e engrandecer ainda mais o nome de Deus. Os dons que é distribuído para nós não é para a glória nossa mesmo, não. É para a glória de Deus. Pois, até então, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 4 ao 9 que a gente viu, os dons vêm diretamente de Deus. É Deus que nos concede esses dons. Então, se Ele nos concede, é para glorificar a Ele. Uma coisa mais, Deus concede dons a vocês e o mesmo dom que você tem, outra pessoa também tem a capacidade. Só que ela não consegue ali discernir ali se ela tem esse dom mesmo. Quando você usa esse dom, automaticamente aquela pessoa sente o desejo, não inveja, mas sente o desejo de ter esse dom. E o Espírito Santo, sabendo mais do que ela, vai concedendo esse dom para as pessoas. Então, esse dom é para glorificar o nome de Deus. Olha, o reconhecimento de que cada um de nós é um membro valioso é necessário ao corpo de Cristo. E necessário ao corpo de Cristo é um pensamento unificador. Então eu quero falar uma coisa para você. Olha, se você se sente inferior, se sente rebaixado, se acha que só por estar sentado na igreja te acha inferior, não. Você é uma peça essencial também no corpo de Cristo. Na formação da igreja ali, na união, ou seja, o dom que você tem vai ser usado ali. Então se una ali com os irmãos que têm dons ali e faz um trabalho extraordinário ali de pregação do evangelho. Se você não, talvez você não saiba qual é seu dom, então procura com zelo. A Bíblia descreve que procura seu dom com zelo, para que você possa desenvolver na casa de Deus, na obra do Senhor. Cada servo tem algum legado pelo qual é responsável. E os vários legados são proporcionais às nossas várias habilidades. Ou seja, quando você olha para trás, você vira homens extraordinários na pregação do Evangelho, homens extraordinários sendo ali fiel nos dízimos e as ofertas, homens extraordinários desenvolvendo os seus dons ali de uma forma incrível. Então, eles deixaram um legado. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Que legado você está deixando? Será que você está usando o seu dom ali para a honra e glória de Deus e outras pessoas futuras possam querer desenvolver esse mesmo dom que você tem? Então o legado que a gente vai deixar é sempre exaltar o nome de Deus através dos dons que Ele nos concede. Com isso, mais pessoas futuramente vão ver esse dom e vão querer desenvolver também esse dom na vida dele, e o Espírito Santo vai concedendo cada dia mais. Ele distribuiu os talentos de acordo com as aptidões conhecidas de seus servos e espera retorno correspondente. Então, Deus ele vai distribuir os dons correspondente à habilidade que você tem ali. Então, Deus sabe todas as coisas. Ele sabe o que está no íntimo do seu coração. Ele sabe os seus pensamentos. Talvez nesse exato momento você tenha aquele desejo de louvar na casa do Senhor. Não seja um dos melhores cantores, mas ali vai trabalhando junto com o diretor de música ali, pede a ele para formar grupo de ensaio, para ir desenvolvendo, trabalhando ali as suas cordas vocais. E você vai desenvolvendo esse dom e vai estar sempre louvando e agradecendo o nome de Deus. Então, que nessa manhã você possa ter isso em mente. Você é uma peça essencial na casa de Deus. Então, se você se sente inferior, o Espírito Santo quer usar você, quer usar o dom que você tem para a honra e glória de Deus. Então, que nessa manhã você possa entender isso. Oremos conosco nesse exato momento. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por essa mensagem. Continua conosco, Senhor, nessa manhã. Pedimos que o Teu Santo e Bom Espírito venha nos usar, venha nos encher da Tua palavra e que possamos a cada dia mais desenvolver os nossos dons. Para a honra e glória do Teu nome, é isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.